hoje uma das coisas mais cogitadas pelos brasileiros é morar fora do país. Um dos países mais procurados é Portugal. Agora, para morar lá, você tem que ter uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego, concorda? É verdade. E dentro disso eu vou contar quais são as profissões que mais remuneram na terra do bacalhau e na terra do cabral. Fica aqui comigo até o final, hein? Vem comigo. Muitos brasileiros atualmente têm buscado a dupla nacionalidade portuguesa para conseguirem morar na Europa e conquistarem uma oportunidade lá na gringa, não é verdade? Não sei. Agora, quais as profissões que melhor pagam em Portugal? Eu vou te contar isso agora, só não esquece de deixar aí aquele like, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, vocês têm me ajudado bastante. Agradeço muito aí o apoio de vocês aí e sem delongas, bora lá. Então bora lá, da nona até a primeira. Marketing digital. Olha o marketing digital aí de novo, no Brasil já está em alta e em Portugal também. A especialização é uma das grandes tendências do mercado de trabalho português e a área de marketing digital não é diferente. Nesse sentido, a tendência é que cada vez mais profissionais se especializem em marketing digital, aproveitando aí a onda da crescente procura pela profissão. Algumas das funções do marketing digital lá em Portugal incluem a gestão e a otimização dos canais digitais das empresas, assim como também criar, planejar e saber analisar os resultados das campanhas de marketing que são feitas. Bem, o salário desse tipo de profissional lá em Portugal fica entre 35 e 45 mil euros por ano. Analista de Big Data. Bem pessoal, as empresas não só aqui no Brasil, como em Portugal também têm buscado esse tipo de profissional. E a tendência é que essa procura se mantenha. Existem diversos cargos ligados à área de TI, mas o mais procurado em Portugal é o analista de Big Data. E os conhecimentos em programação e análise de sistemas são fundamentais para esse tipo de profissional. E os salários lá em Portugal pagos para esse tipo de profissional variam entre 35 mil e 50 mil euros por ano. Especialista em aprendizado de máquina. Pessoal, o ramo da inteligência artificial no Brasil já está em alta, e em Portugal não é diferente. O aprendizado de máquina, que no inglês é Machine Learning, é o ramo da inteligência artificial em que se concentra o desenvolvimento de todos os programas que trabalham aí com inteligência artificial. Ou seja, é o profissional ali que vai desenvolver ali inteligência artificial de forma que ele consiga ali desenvolver um aplicativo que ele possa aprender sozinho, conforme o usuário vai utilizando o aplicativo de inteligência artificial, ou seja, da aprendizagem de máquina, e ele vai desenvolvendo e vai só aperfeiçoando essa máquina de aprendizado. Os mercados lá em Portugal que são mais utilizados desse tipo de profissional são as empresas que trabalham com serviço online, marketing e serviços financeiros. Mas existe um potencial para que todas as indústrias em Portugal utilizem esse tipo de profissional. Ou seja, esse profissional é muito procurado em Portugal, e os salários para esse profissional variam entre 40 e 50 mil euros por ano. Especialista em segurança cibernética. Pessoal, a pandemia forçou com que as empresas lá em Portugal também utilizassem modelos de trabalho remoto e dessa forma os empregados que fossem trabalhar em casa poderiam utilizar ali os seus computadores domésticos mesmo, seus notebooks, para poderem acessar ali a rede da empresa, e com isso aumentou-se em muito a invasão em computadores e em redes das empresas pelos hackers. O número de ataques cibernéticos aumentou muito em 2020 e por conta disso as empresas precisaram se atualizar em relação à segurança cibernética das suas redes. Dessa forma, nos últimos 2 anos, a procura por um analista de segurança cibernética foi altíssima. E existem muito poucos especialistas nessa área no mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto em Portugal também. Mas estamos falando de Portugal. Em Portugal, falta muito desses profissionais lá para poder atuarem nesse ramo. Ou seja, como há poucos profissionais nessa área, os salários pagos são altíssimos. Os salários desse profissional lá em Portugal variam entre 45 mil e 60 mil euros por ano. Engenheiro de software. Pessoal, essa é uma profissão com um elevado nível de exigência de competências por conta dos conhecimentos que são necessários, como por exemplo, análise de sistemas, linguagem de programação, desenvolvimento de softwares e sistemas operacionais também. E a tendência lá em Portugal é que essa profissão continue sendo muito procurada. Isso muito devido ao aumento da dependência da tecnologia no mercado de trabalho, nas empresas,
e também devido à complexidade aí das indústrias. As indústrias lá em Portugal estão cada vez mais procurando esse tipo de profissional. O salário desse profissional varia entre 45 mil e 65 mil euros por ano. Gerente de e-commerce. O gerente de e-commerce ele tem como objetivo ali conseguir o melhor retorno financeiro dentro de uma organização, definindo ainda a melhor estratégia de negócio da empresa para os canais digitais. Apesar de ser uma profissão já com muita procura, devido ao crescimento do comércio eletrônico, esse profissional continua sendo tendência no mercado de trabalho. E o salário desse profissional varia entre seus 50 mil e 75 mil euros por ano. Consultor SAP. Pessoal, a SAP é uma empresa que desenvolve sistemas para grandes organizações. Só para vocês terem uma ideia, uma organização que tem ações ali na Bolsa de Valores de Nova York, um dos pré-requisitos é que a empresa já tenha implantado o sistema SAP na sua organização. Para vocês terem ideia do quão importante é esse tipo de profissional. E esse profissional ele é o responsável por adequar o sistema SAP dentro da organização, ou seja, esse profissional que vai fazer ali o desenho dos macroprocessos, que vai adaptar o sistema SAP para a realidade daquela empresa. E o salário desse profissional lá em Portugal varia entre seus 55 mil e 80 mil euros por ano. Diretor de centro de serviços partilhados. Pessoal, para você que não sabe, lá em Portugal os serviços partilhados comparam-se aí com um poupa-tempo, por exemplo, no Rio de Janeiro. E esse modelo tem sido cada vez mais utilizado nos últimos anos lá em Portugal. E esses centros partilhados lá em Portugal são cada vez mais desenvolvidos pelas empresas. E lá em Portugal elas precisam ter lá seus centros de apoio e esse profissional ele é o designado ali para assumir aquela posição, né, de liderança ali na alta administração desses centros partilhados. E como cada vez mais empresas em Portugal têm aberto esse tipo de centro de serviço, esse profissional tem sido cada vez mais requisitado. E o salário desse profissional aí varia entre 90 mil e 110 mil euros por ano, devido a ser uma função de liderança dentro de uma organização. CIO. Pessoal, entre as várias funções, um CIO, que significa Chief Information Officer, esse profissional ele faz a ligação ali entre a direção da empresa, a diretoria da empresa, e a equipe colaborativa, isso dentro do setor de TI, da área de informática, tá? E por ser uma função de liderança, esse profissional, além de ter a formação em tecnologia da informação, ele precisa ter ali competências e habilidades em liderança, soft skills e ter conhecimentos também de estratégia também, o que torna essa função atualmente muito especializada, ou seja, um profissional muito focado em liderança, em gestão. E o salário desse profissional varia entre 95 mil e 120 mil euros por ano. É lógico que tem outras profissões lá em Portugal que também são muito procuradas e variam seus salários entre 25 mil e 40 mil euros por ano. E essas profissões eu não listei aqui no vídeo, mas se você que estiver interessado e quiser saber, eu vou deixar um link aí na descrição para você poder dar uma olhada em outras profissões que também são muito procuradas lá em Portugal e de repente, quem sabe você não se encaixa numa dessas. E aí você começa a se planejar, se organizar para de repente tirar sua dupla nacionalidade portuguesa e partir para Portugal para poder buscar um rumo melhor, né, na sua profissão. Pessoal, se você chegar até aqui, compartilha aí o vídeo com quem vocês conhecem, com quem tem interesse de repente de morar em Portugal. Clica no sininho para não perder nenhuma notificação sempre que um vídeo novo for publicado. E deixa aí nos comentários sobre o que você gostaria de ouvir aqui no canal, qual tipo de assunto, porque isso é muito importante. Esse feedback de vocês é muito importante para mim, ou seja, eu vou sempre me adequando à necessidade de vocês. Então pessoal, quero aproveitar e deixar aqui um feliz 2023 para vocês, que esse ano seja o melhor ano da vida de vocês e que tudo de bom se realize, né? Que vocês esse ano possam ascender na carreira profissional de vocês. Então pessoal, um grande abraço, muita paz, invista em você, porque eu vou continuar falando como falava em 2022, porque você é o seu maior patrimônio.